E aí, meu povo, como é que vocês estão no esquenta do carnaval? A gente está aqui fazendo entrevista com várias escolas de samba e uma faculdade de samba hoje, Barroca Zona Sul, com esse maravilhoso diretor, Fernando Godoy. Bem-vindo, Fernando, como é que vai? Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aqui fazer esse bate-papo aí sobre uma coisa que a gente gosta e principalmente falar de um enredo de um ano muito especial pra gente aí. Estamos à disposição aí e saudar aí todo o público que acompanha o canal aí. Por que você chegou na Barroca? Como que você chegou no samba? Por que você teve alguma influência da sua família? Como é que é? A influência veio dentro de casa, né? A minha mãe era carioca, mangueirense, mas radicado em São Paulo. Frequento Barroca. Eu sou morador da Moca, do bairro da Moca, mas a família do meu pai sempre são moradores da Zona Sul, né? E aí tem um lado do meu pai que sempre foi morador ali da Vila Mariana, né? Berço da Barroca. E eu lá com 7, 8 anos de idade comecei a frequentar, então são 38 anos de Barroca, né, de frequentar. Primeiro desfile em 1990, último ano de Tiradentes, né? E aí são 38 anos de... Passei praticamente por todos os departamentos da escola, só não fui, acho que, mestre-sala e cantor, de resto, né, passando pela bateria por 18 anos, fiquei na parte de barracão alguns anos, ajudando em fantasia, harmonia, equipe de alegoria, e aí agora, mais recentemente, cuidando da parte de comunicação, né, e a parte institucional da escola, junto com a gestão do presidente Everton Cebolinha. Cebolinha? Cebolinha. Legal. Conta um pouquinho da história do Barroca. Quantos anos a escola tem? O Barroca tem 50 anos, né? Então o enredo do ano passado foi o nosso cinquentenário, né? Então a Barroca Zona Sul tem esse meio século, essa cinquentona, né, de história. Ela é oriunda do bairro da Vila Mariana, né? A Barroca começou ali. Aonde? No cruzamento da Rua Padre Machado com a Santa Irineu, né, mais exatamente, próximo onde hoje é o campo, tem um legado ainda, que é o campo da Portuguesinha, o campo de várzea da Portuguesinha da Vila Mariana, né? Para quem passa ali para quem pega imigrantes ali, passa pelo Ricardo Jafé, é mais ou menos pela altura do viaduto da Santa Cruz, ou aquele Habib's que tem do lado direito. Então, Barroca, na década de 70, ali eram campos de várzea, né? E um dos campos tinha um barranco que é onde a galera, né? O pessoal começou a se reunir por ali, né? Ali já tinha alas que desfilavam em outras escolas de samba, principalmente no Camisa Verde e no Vai Vai, né? Então ali já tinha um pessoal que já era do carnaval, né? E o Barroca começou a se organizar por ali, né? Onde tinha os campos de várzea. E já chamava Barroca. E tinha um time, né? No campo do Brahma, né? No campo da Portuguesa tinha um time, né? Que chamava. E aí sempre futebol, né, cara? E aí sempre futebol, carnaval, amigo, cerveja, churrasco, né? A comunidade, né? Pegar um tamborim, um pandeirinho. Exatamente. E se a gente for lá hoje, 50 anos depois, lá no campo da Portuguesa, praticamente continua a mesma coisa, né? Você vê lá o velho, o novo, né? Aquela mistura de gerações, né? O pagode, o samba e a resenha depois do jogo, né? A Barroca começou ali, como tantas outras entidades do carnaval, tem uma história muito parecida, né? Então... E qual o crescimento da escola, assim? Começou, então, num barranco. Exatamente. E aí tinham quantas pessoas, mais ou menos? E hoje, quantas pessoas tem a escola de samba? A gente começou ali, então já tinha uma ala que era, se não me engano, o nome da ala era Cuíca de Ouro, que desfilava no Vai Vai.
Ah, era uma Era uma ala, já existia, assim né? como a Gaviões também. Era um bloco, era uma ala, era um pedaço, né? Então foi como escola, como entidade, a gente foi dissidente, né? Do Vai-Vai, de camisa verde e branco, né? Mas você não é corintiano? Hã? Não, ainda eu sou São Paulino e de coração, mas aí a questão, como ela começou a se tornar barroca, como nós viramos barroca, né? Essa questão do gênesis da barroca foi porque na Vila Mariana um dos primeiros presidentes, né, um dos baluartes do Carnaval de São Paulo morava ali, que era o Silvio Pé Rachado, né? O Sebastião Eduardo do Amaral, que foi presidente do Vai-Vai por mais de uma década. Nossa! Né? E ele trabalhava com construção civil, ele era oriundo, né, imigrante de Minas Gerais. Nossa. E aí ele começou a falar assim, bom, a Zona Sul, né, porque o samba sempre teve para a Zona Norte da cidade. Né? Então a Zona Sul precisava de uma entidade, né? E ele, com a família dele, né, com a dona Lourdes, com os filhos deles, né, que já tinham a expertise, né, a experiência do carnaval e do samba, da escola de samba, e fundaram a Barroca Zona Sul, né, onde tem como as cores verde e rosa, tá? Porque foi padrinhado, nós somos batizados pela Estação de Mangueira, a Estação Primeira de Mangueira do Rio de Janeiro. Então a Mangueira, ela cedeu as cores. Então o verde e rosa é uma seção da madrinha. Como que é isso? Toda escola de samba ela tem que ter uma cerimônia, ela tem que ter um padrinho. Então, para começar a existir? Ela tem que ter uma certidão de batismo para ela começar a ter essa identidade, e isso faz parte até dos nossos registros, dos fundamentos da escola. Ah, tá. Não é qualquer um que vai lá, vamos abrir uma escola de samba? Não, você começa com cordões. Alguém tem que validar você. Exatamente, você começa com um cordão, um bloco carnavalesco, né? Você começa, né? É o pré-escola, né? Pré-entidade de carnaval, mas para você ser uma escola de samba, para você pisar no AMB, você tem que, obrigatoriamente, você tem que passar por essa sessão de batismo. Que legal. E a sessão de batismo do Barroca foi pela Estação de Primeira de Mangueira, com o mestre Cartola, fundador da Mangueira, a dona Zica, a dona Neuma, o Carlos Cachaça, o Bira, né, os fundadores da Mangueira, né, que ainda eram vivos na década de 70, que cederam o verde e rosa e cederam o padroeiro da Estação de Mangueira, que é o mesmo padroeiro do Barroca, que é o São Sebastião, que é o Oxóssi no sincretismo. Olha, que legal! Então, uma curiosidade, eu acho que não sei se todo mundo sabia disso, eu adorei saber disso. Quando a gente vê uma entidade do carnaval na avenida, por ali você tem todo um gênesis, né? Todo um... Mas toda a escola de samba, então, de São Paulo tem um padrinho, uma madrinha do Rio? Ou do Rio ou daqui de São Paulo, né? A Barroca já batizou outras entidades, né? A gente tem entidade em Santos, a gente tem entidade em São Paulo, tem entidades que a gente batizou em Diadema. Então é comum as escolas serem madrinhas, né? E as suas afilhadas. Se você for prestar atenção, a Nenê de Vila Matilde, ela é padrinhada pela Portela do Rio de Janeiro. O Águia de Ouro tem até aquela águia também que e como que é a relação agora com vocês, com a Mangueira? Ainda tem uma relação forte? A gente tem uma relação de afiliado, né? De benção, assim. Que pede, volta e meia pede benção. A gente até nesse cinquentenário tá querendo ensaiar a gente até falou assim, vamos fazer uma crisma, né? Que é a confirmação do batismo. Vamos fazer um outro evento, né? Com a Estação de Mangueira na quadra de novo. Né? Depois do batismo, basicamente o pavilhão da Mangueira nunca mais se encontrou na quadra com o pavilhão da Barroca Zona Sul. A gente pensa nesse projeto aí de cinquentenário. Nossa, aí de fazer. Avisa aí que a gente divulga aqui.
Com certeza será comunicado aí. Então tem muita coisa e a gente vê vamos dizer, não imagina quanto fundamento, quanta coisa ali para sustentar, né? E para você criar uma identidade. Né? Então, o pavilhão de uma entidade de carnaval, ela nasce de uma identidade de uma família, de um bairro, né? Mas ela tem essas questões do arquétipo, que são as cores, como é que vai ser o pavilhão, qual será o padroeiro, que aí você começa a criar uma essência. Vocês têm um estatuto da escola? Sim, a gente tem um estatuto. Que são regras assim? O estatuto é um estatuto que rege a escola na parte societária e legal, e também no estatuto que determinam alguns fundamentos da escola, as cores, pavilhão. Né? Você falou que desde os 7 anos você está no Barroca, né? Por quê? Seu pai, então, estava lá ou você estava jogando futebol? Assim, quando eu cheguei na Barroca, já existia a entidade, né? Então, a Barroca já era era praticamente a única entidade da Zona Sul. Então, a gente já ia lá por conta do carnaval, né? Porque gostava de ver a bateria, né? Aquela ansiedade de desfilar, né? Aparecer na televisão, né? De conhecer. E aí, quando você começar a conviver, todos esses fundamentos a gente acaba conhecendo um pouquinho mais por dentro, né? A questão histórica, até para a gente entender o que está circundando, porque é muita responsabilidade representar a entidade, né? E aí foi... O que faz um diretor da escola de samba? Como é que você chegou nesse ponto? Como é que você virou diretor? Duas perguntas, né? O que faz e como você chegou? Uma entidade de carnaval é como se fosse uma empresa. Então, no organograma tem várias diretorias e cada diretoria é responsável por algum tipo de atividade. Então, você pega o diretor de bateria, ele é responsável pelos ritmistas, pelos ensaios, né, pelas bossas, né, por todo o contexto de bateria. Você pega um diretor... As bossas são as paradinhas, né, o ritmo, né, o que ele vai apresentar, pela malemolência, o que a gente vai apresentar na questão de batucada, né, de ritmo, né? Então os naipes são os instrumentos e as bossas é como que é o tipo de andamento e as paradas e os breaks que a gente vai fazer, como que a gente vai se apresentar, né? Essa é a linguagem. Isso é você que faz? Isso é o diretor de bateria. De bateria. Se a gente for para uma direção de alegoria, ele é responsável pelo barracão, pela confecção. Pela produção. Pela produção dos carros alegóricos, né? Pela manutenção de equipe de marcenaria, os escultores, né? Hoje a minha função é uma função de comunicação. Marketing. Né? Marketing é a parte institucional da escola. Então eu basicamente atendo os veículos de comunicação, a parte institucional, que tem muita questão na parte histórica, né? Você faz captação de patrocínio? A gente ajuda também na questão do patrocínio, a gente trabalha com Lei Rouanet, né? Dependendo, pode ter anos que a gente pode trabalhar com alguns tipos de enredo que sejam patrocinados. Isso, né? que eu queria saber isso também, porque é um pouco assim, para quem é fã da escola tal, a gente fica meio triste, né, disso, tipo, do samba enredo ser patrocinado, assim, fala aí da minha pipoca, né? A gente na Barroca, a gente é menos romântico, né? A gente evita, né? O nosso fundamento, a gente tem muito desse viés como a gente gosta de se ver no desfile, né? Então no nosso cinquentenário nós contamos a nossa própria história no nosso cinquentenário. A gente está falando esse ano de Inhansã, né? A gente já falou de folclore ou alguns temas históricos, né? Então a Barroca ela gosta deste tipo de enredo, faz parte do nosso DNA. Né? O componente ele espera esse tipo e ele se identifica mais e consequentemente o engajamento ele fica maior, ele fica mais forte, né? Então a gente procura trabalhar.
Já tivemos no passado alguns tipos de enredo, de homenagens a pessoas. Já fizemos enredo sobre homenagem ao Pelé, né? Já fizemos enredo sobre homenagem a Carmen Miranda, né? Então também às vezes aparece alguns tipos de enredo de homenagem. Mas é imposto isso ou não? Vocês que tomam essa decisão? Não, a gente toma essa decisão, né? Muito tempo antes do carnaval? Tipo, antes do segundo semestre. Então, cada processo de enredo, ele é único. Um enredo é um filho. E aí o processo é bem variável. Por exemplo, esse ano a gente não tinha perspectiva de falar de Ansan. A gente tinha se preparado com outras 2 histórias. Quais histórias? Pode falar. Esse é um segredo, pode ser o próximo, pode ser os próximos. Todo mundo fala isso. Então a gente tem que segurar um pouco. Você também trabalha com política? Com política? Não, graças a Deus então não. Tá menos treinado. Eu tô menos treinado. No inter, acho que da entrevista eu posso deixar escapar alguma coisa. Mas, de fato, o enredo é um tema guardado a 7 chaves. E por que vocês resolveram, então, falar da Ansan? Vamos falar desse samba enredo. O que aconteceu? Era um enredo que estava em pauta, né? Falar de Ansan. Estava um pouco adormecido, né? Tinham 2 opções que estavam um pouco mais na frente. Mas aí aquela coisa que às vezes tem coisas do carnaval que o acaso ou a espiritualidade entram na frente e começam a mostrar alguns caminhos para frente, né? E aí o carnavalesco, né, o Magu, ele faz algumas pré-pesquisas, né? Então ele começa a levantar a poeira, né, dos assuntos de enredo, e aí a gente começou a se debruçar sobre Ansan, e aí a gente falou assim, poxa, a gente falou do Oxóssi em 19, né, quando a gente subiu, estava no grupo de acesso, a gente retornou. Mas então a Ansan tomou vocês todos. E aí ela começou a tomar espaço, a pesquisa começou a evoluir muito, né, a pesquisa, e aí isso não é decidido de maneira monocrática, a palavra final é do presidente, mas existe uma comissão de carnaval, né, que ajuda nessa pesquisa, né, que a gente também vê a viabilidade, né, deste enredo com o acervo de fantasia, de como que a gente pode viabilizar esse enredo, né, porque às vezes a gente pode inventar uma coisa muito distante e se complicar na hora de desenvolver o enredo. E no caso do Ansan, a gente, na parte de viabilidade, não tinha grandes dificuldades, e na verdade a história, né, começou a tomar corpo, né, começou a tomar força, e aí a gente, o carnavalesco trouxe uma proposta bem concreta, né, e as outras 2 começaram a adormecer, embora boas ideias também, e aí apareceu os 9 Oruns de Ansan, né? Ficamos com esse nome. Oruns são céus, né? Oruns. Orum é um céu. Então, é normal nas mitologias, quando você vai até para as religiões, o judeu fala em 7 céus, o hinduísmo também fala em céus. Então, os céus são onde as moradas dos orixás, né? Onde são os estágios da própria evolução e onde os pontos de força da própria entidade, no caso homenageada em Ansan, onde ela aprende algumas coisas com o legado de cada uma dessas moradas e a própria evolução espiritual em busca do divino, né? Tem uma hierarquia espiritual. Exatamente. Isso. E aí, cada ponto de força, né? Então a gente fala também numa questão da beleza, a questão do aprendizado, né? Então cada estágio, né? Existe dentro do ponto de força de Ansan, que é os raios, né, a tempestade, né, o que ela foi aprendendo e uma troca com as outras entidades, com os outros orixás, né? Então a gente vai desenvolver, né, vai discorrer na avenida de acordo com essa cronologia, né? Foi dessa forma que o
carnavalesco nos apresentou, e aí ficou muito fácil falar, ficou para a gente visualizar, ficou mais fácil, né, na questão de como a gente vai se organizar, como a gente organizaria uma abertura de escola, né, a cabeça da escola, como aí já como o vice-presidente começou a falar do abre alas, que poderia ser dessa forma, aí as baianas, e aí a gente começa a viajar junto, né, na história, né, e começa a desenvolver. Como é que a tua agenda é muito corrida? A agenda de uma comissão de carnaval, ela tem agenda o ano todo, né? Eu acho que a gente trabalha o ano todo. Lógico que agora nessa reta final fica mais corrido pra gente. Não, porque eu fico imaginando quem faz a produção, por exemplo. Deve ser uma loucura desesperadora de detalhes. E para você que faz marketing, comunicação também, né? Sim. Agora perto do carnaval. E tem ciúme das áreas de quem trabalha mais, quem trabalha menos? Ou vocês são unidos, a diretoria? Não, a gente... Claro que você não vai falar aqui, né? Assim, existe o carnaval, é um lugar que é um desfile de vaidade, né? O carnaval onde que a gente gosta de se mostrar, a gente gosta de aparecer, mas assim, dentro da barroca e dentro das áreas operacionais, assim, existe uma hierarquia muito forte, né? É uma empresa. Tá? Então, é a liderança do nosso presidente, Everton Cebolinha, né? Então a gente tem uma hierarquia, a gente tem funções e tarefas bem definidas, né, para cada um fazer. E na questão do carnaval, existe uma comissão de carnaval que ela é muito forte, né? Ela é presente, ela trabalha o ano inteiro. Logicamente, num primeiro momento, ela é mais no campo das ideias, né? Um trabalho mais fechado com o computador, com desenho, com os rabiscos, né? Agora, quando entra a parte de produção, que você abre o barracão, que começa a abrir ateliê, começa a fazer fantasia, começa a cortar ferro, cortar madeira, e aí começa o trabalho de produção, né? Aí tem uma equipe, né? É uma curiosidade também que boa parte da equipe de barracão, né, de alegoria, a gente importa os profissionais lá de Parintins, lá do Boi Bumbá, né, do Garantido e do Caprichoso. É uma tecnologia deles, né, que a gente aprende com eles nessa parte de escultura, essa parte visual de alegoria. Então a gente eles são voluntários? Não, são profissionais. São profissionais. A gente contrata. E né? vocês são voluntários? A parte são profissionais e parte são voluntários. Os profissionais são aqueles que têm basicamente dedicação exclusiva, que o emprego, né, o trabalho deles é atender algum segmento da escola. A diretoria e o presidente? Alguns membros da diretoria são contratados, existe contrato, né? E a gente, no meu caso, eu sou um voluntário, né? Trabalho. O presidente também, ele é responsável, ele é um voluntário, né? Também. Mas, assim, boa parte do carnaval hoje é muito profissional. Né? Então você pega o time de canto, são todos profissionais, todo mundo ali tem contrato, né? Todo mundo ali tem um salário, né? PJ. Tem um contrato PJ, e tem outros que a gente CLT também tem CLT também, né? Tem coisas que a gente terceiriza, no caso o pessoal de Parintins. Então eu tenho um líder que ele traz uma equipe de escultor, ele traz uma equipe de pintor, traz uma equipe de serralheiro, né? Então existe tudo isso, são pessoas profissionais. Os ateliês também que produzem as fantasias são todos eles, em sua maioria, profissionais, né? Porque é para fazer, principalmente algumas fantasias mais complexas, né? Como de destaque, de mais sala porta-bandeira, são ateliês específicos, especialistas na confecção daquele tipo de roupa, e também é o alto investimento, né? A gente fala de um orçamento desses tipos de roupa são caros, né? Para defender um quesito. Então tem que ser na mão de um profissional, né? Quantas diretorias são? Hoje a gente pode falar que a gente praticamente tem uma diretoria para cada quesito. Vamos falar entre de 8 a 10 diretorias que a gente tem. E vocês são muito assediados? Assim, é um lugar
que tem pessoas que querem ser os próximos diretores? A gente Você já fica meio inseguro, assim, tipo, ai, já tem fulano querendo meu lugar ali. Assim, a entidade, ela é uma... Muito vista, né? Ela é muito vista, né? Ela é orgânica, então, e é uma faculdade, são escolas de samba, então a gente forma a gente. Então, eu fui formado e eu tenho a obrigação de formar pessoas, né? Então, até mesmo para a evolução e crescimento da escola, existe esse ciclo, né? Eu já participei de outros segmentos da escola, hoje estou na parte de comunicação, né? Amanhã depois eu posso, por algum movimento, a gente pode decidir que eu volte para algum outro determinado segmento. Então, o importante é não sair da escola. O importante é a gente ficar na escola, a gente fica a gente que é voluntário, a gente não escolhe estar ali, né? A gente é escolhido, né? O carnaval, você é escolhido. É um chamado espiritual. É um chamado espiritual, é um chamado da comunidade, é um chamado dos amigos. Tem muita família lá? Você tem primo, pai, sim, irmão lá? Sempre a família desfilou junto comigo, né? E o número às vezes aumenta. Como convidado, já desfilaram na bateria, ou em outros departamentos, enfim, a família grande tem espaço para todo mundo, né? Tem pessoas. A Barroca do Zona Sul tem essa característica muito familiar, porque ela foi criada por uma família, é gerida hoje pelo presidente por uma família, né? Uma escola familiar. Então, às vezes, tem amigos nossos lá da diretoria que tem mãe na baiana, irmão na bateria, o filho tá na alegoria, tá espalhado pelos setores todos da escola, né? A escola é grande, né? E aí tem espaço para todo mundo e cada um tem uma vocação, né? Tem gente que quer estar na bateria, tem gente que quer tá lá na alegoria. Então, assim, mesmo sendo um desfile artístico, acho que tem espaço para vários tipos de vocação, para quem quer cantar, para quem quer tocar, para quem quer dançar. E como é que vocês fazem? Vocês têm auditoria, alguma coisa assim? O governo subsidia um pouco vocês, sim, né? Sim. Nessa parte ela é bem rígido, né? A gente... Porque, por exemplo, vocês são diretores, né? Vamos supor assim, quando você é comprador de uma empresa e tal, sempre tem esse medo das pessoas tirarem proveito pessoal. O que aconteceu agora na TV Globo, nessa fofoca toda, que a gente não vai comentar, né? O que aconteceu, mas assim, poxa, compra aqui um negócio aqui, eu te dou um negócio ali, sabe essas coisas? Como vocês fazem essas auditorias? A Barroca, ela tem um sistema de governança para as pessoas não terem proveito pessoal. Exatamente. De uma nessa parte que mexe com recurso financeiro, a Barroca tem um sistema de governança bem próprio. Então isso interfere diretamente com o presidente, né? Isso ao chefe de barracão, que basicamente é o dono do almoxerifado, né? Dos insumos, né? E também é uma parte comigo, né, que envolve alguns tipos de contrato e alguns tipos de serviço. Então isso é centralizado. Então, a partir do momento que a gente usa esse modus centralizado, então a gente acaba recebe a demanda do que as pessoas precisam e é centralizado basicamente no núcleo dessas 3 pessoas, tá? Nunca aconteceu de vocês verem alguém assim que trocou de carro rapidamente? Isso aconteceu em outras gestões, isso aconteceu no passado, né? E isso não é um problema do carnaval, isso é um problema do mundo corporativo, né? Isso é um problema da fraqueza do ser humano. Logicamente que onde se tem poder e se tem essa capacidade de influência, né? O ser humano ele é facilmente corruptível, né? Então isso de fato acontece. A partir da gestão do presidente Everton Cebolinha, a gente criou uma política bem de austeridade. Eu, pessoalmente, sou contador, ex-auditor e diretor financeiro de profissão, né? Até no meu
as minhas primeiras funções na diretoria foi na parte de tesouraria, né? Hoje eu já passei essa bola, né? Então a gente tem até um escritório de contabilidade que faz esse tipo de trabalho, tá? E mesmo que a gente recebe subvenção pública, né, uma subvenção da prefeitura da cidade de São Paulo, onde nós temos que fazer uma prestação de conta para a gente receber a próxima subvenção. Se eu recebo verba de alguma lei de incentivo, também a gente tem que fazer algum tipo de prestação de conta com base em regras legais. Né? A gente também, como CNPJ, né, como entidade social, né, a gente tem que ter todas as certidões fiscais todas ativas, né? Não posso ter uma certidão negativa. Então existe esse trabalho de governança, porque ali é uma empresa que funciona o ano inteiro, tem um CNPJ, tem um estatuto, tem um contador, tem um jurídico, né, que dá esse apoio pra gente, sim. Legal. E conta por que faculdade, não escola de samba? A faculdade é uma história bem interessante, porque o Barroca, ela foi criada por um baluarte, que é o seu Pé Rachado. Basicamente, o Pé Rachado, ele foi um dos fundadores do Vai-Vai, um dos presidentes de mais de uma década de Vai-Vai. Então, quando ele saiu quando ele saiu do Vai-Vai e resolveu criar uma entidade na Zona Sul, criaram o Barroca ele já nasceu grande, porque ele já nasceu com um presidente que já tinha muita experiência em gestão, muita experiência em carnaval, né, fundador da UESP, né, que é a entidade de carnaval mais antiga de São Paulo, um dos cardeais da cidade de São Paulo do samba, e onde ele queria levar para a Zona Sul os melhores. Então eu quero o melhor ritmista, eu quero o melhor harmonia, eu quero o melhor barracão, eu quero o melhor passista, eu quero o melhor casal de mestre lá porta-bandeira. E quando o Barroca começou a se apresentar, né, o Barroca subiu. A época chegou no grupo especial muito rápido. Ele desfilou, o primeiro ano foi campeão, o segundo ano foi campeão, basicamente no terceiro ano já estava entre as grandes do especial. As co-irmãs, né, quando viam a gente se apresentar e as pessoas, né, já eram consagradas na época do carnaval, começaram a se a gente escola, a Barroca é faculdade. Porque o pessoal que eles tinham já muitos anos e boa parte dos fundadores da Barroca ensinaram muito, né, para as outras entidades que estavam naquele momento concorrendo. E isso virou um apelido, né, a faculdade do samba chegou, e aí onde no período pós o batismo, numa reforma do Estatuto Social da Escola, foi incorporado ao nome, né, a Sociedade Recreativa, Cultural, Beneficente, Esportiva, Faculdade do Samba Barroca Zona Sul. Mas foi incorporado de verdade, né? Esse apelido, né? A gente fala que apelido pega, né? Então a gente acabou levando isso para dentro do estatuto, e aí a gente até brinca, né? São 14 entidades, né, que desceram no grupo especial, 13 escolas de samba e uma faculdade de samba. Que bom, hein, que pegou isso. Muito bom, né? 38 anos de curso superior, né? Então a história do samba enredo de vocês esse ano, falando desses 7 oruns. Os 9 oruns de Ançã, é assim que a gente vai discorrer. Cada santo tem um número de oruns? Não, assim, na mitologia, né, quando a gente fala de Ançã, a gente tem várias vertentes, né? A gente fala algumas vertentes dentro do candomblé, algumas vertentes dentro de Umbanda.
Na verdade, a gente não entrou para defender tese nenhuma. Até mesmo se a gente defende tese ou a gente fala que essa é a verdadeira, a gente entende que até foge da prática espiritualista, do espiritismo. O espiritismo ele é aberto. Né? O espiritismo não é impositivo. Não, é esta a história. Então a gente está falando dos 9 Oruns justamente que a gente consegue falar de várias faces, né, da Yansan sob o mesmo ponto de força que ela representa. Então ele é bem aberto, ele é bem amplo, né? E uma parte interessante que a gente gosta na Barroca, quando a gente vai para alguns enredos espirituais, que fala de entidades, né, que fala de orixá, especificamente, a gente gosta de falar de forma aberta, porque a gente vai se mostrar ali para o grande público. A gente não está falando disso para um núcleo de espíritas ou de umbandistas ou um núcleo fechado. Né? A gente vai para um canal aberto, vai navegar esse assunto no oceano. Então a gente gosta de falar disso de forma aberta, né? A gente não defende tese, a tese ela de uma tese aberta, e o que é o principal, às vezes a gente fala até do cristianismo, se Jesus tinha 1,80 m, se ele tinha olho azul. Sob o aspecto do legado do carnaval, pouco importa. Agora a gente quer saber dos ensinamentos de Jesus. A gente quer saber do legado de Yansan. Então, o que no nosso dia a dia Yansan nos deixa? Qual que é o legado de Yansan? Então, quando a gente fala da tempestade, a gente fala de mutação, de transformação, de transmutação. Né? A gente fala que aquela tempestade leva as coisas embora, se começa uma nova era, um novo tempo. Isso a gente gosta de trazer para o nosso dia a dia. Isso é para qualquer pessoa, para qualquer religião, para quem não tem religião. Então isso que a gente quer mostrar, isso que a gente quer falar. O que mais que você traz? A gente quer falar dos raios, né? Então o raio às vezes é a questão da luz. Então é chamar a prestar atenção sobre alguma coisa, ou te trazer à luz da razão sobre algum aspecto, né? Ou uma questão da disciplina, porque Yansan é mãe. Yansan é mulher, né? Então ela tem a leveza de uma borboleta e a força de um búfalo. Isso vai estar no Abre Alas. Então é aquela mãe que tem aquele temperamento forte, aquele temperamento da mãe cuidadora, mas é mãe. Ela vai te proteger, mas ela vai te cuidar, mas ela vai te educar e ela vai te fazer mudança e ela vai te dar a tempestade e ela vai usar o raio. Esses são os pontos de força de Yansan. Então é dessa forma que a gente gosta na Barroca de desenvolver os enredos, porque isso é legado para todo o público. É disso que a gente gosta. Esse é o legado, né, que a gente entende que a gente pode deixar para o carnaval, para quem estiver acompanhando. E esse ano, como é que vai ser? Vocês estão confiantes? Olha, esse ano a gente está bastante confiante. A gente na questão, o carnaval ele é um campeonato, né, no fundo. É um campeonato, a gente está submetido e subordinado a regras, a regulamento e a jurados. Parte do carnaval, do desfile, a gente é sob nosso controle, parte é sob nosso descontrole. Né? Então, imprevisto, não existe desfile perfeito, né? A questão de tempo, atraso, e às vezes quebra e chove, enfim, tem coisas que a gente não controla, mas assim, dentro da nossa perspectiva de construção desde o regresso do Barroca, a gente espera fazer, na questão de resultado, que seja o nosso melhor ano, né? Superar o nono lugar do ano passado e estar no desfile das campeãs, né? Quantos títulos vocês têm? A Barroca ela não tem título no grupo especial, tá? Ela tem títulos de grupos de acesso e nos grupos menores. Você acha que isso é meio que nem corintiano, que eu sou corintiana, eu posso falar, já ganhamos? O barroquense, né? Agora eu vou falar agora como barroquense, né? Como diretor.
ele é pragmático. E a gente, em alguns períodos, a barroca quase acabou. Sério? Falta de a gente, recurso. por questão de recurso e gestões, a barroca quase acabou. Ai, meu Deus. Eu posso falar que E o durante coração quase morreu. durante né? Quase algum momento o barroca acabou. Eu vi a bandeira do barroca sendo enrolada. Ai, meu Deus. Você tá É com o olho difícil, assim? é difícil falar, porque eu estava lá nesse momento, não era diretor, não era um participante Mas da não escola. tem subsídio do governo? Mas assim, a barroca foi parar na 4ª divisão. Ah, tá. Ela foi caindo, Será que é ruim começar tão bem assim, então? Ela foi caindo, e aí lá no começo dos anos 2000, assim, a escola, Tava desistindo. ela teve, a partir de 2008, 2009, ela começou a ter dificuldade na década de 10, né? A barroca sofreu bastante, né? E ela quase acabou. Então o barroquense ele se tornou forte. Ah, tá, foi resistente. Né? Ele foi resistente, ele tem um perfil pragmático, um perfil muito passional. No momento de sucessão, com dívida e dificuldade, né? Quem que vai querer assumir essa responsabilidade, né? Onde aí teve uma resiliência muito forte, né, do hoje presidente Everton Cebolinha. Hoje ele tem 35, 36 anos. Naquela época ele tinha menos de 30 anos de idade, onde ele botou a cara e o nome ali, né? Eu sou amigo de infância dele, conheço ele desde pequeno e embarquei junto, né? Então alguns barroquenses teimosos e resilientes naquele momento falaram assim, não vamos deixar acabar, vamos desfilar. Só que assim, aí você vê o tamanho da entidade, né? E a gente conseguiu voltar para o grupo especial, né? A gente brinca que a barroca é uma ajuda de fora. Foi no começo uma ajuda de nós com nós mesmos, né? Primeiro. Ai, meu Deus. E aí é verdade, porque era nós com nós mesmos, e a gente emprestou o nosso CPF em alguns momentos ali para a escola não acabar. Então foi um momento de resiliência, de teste. E aí também, quando a gente começou a produzir o carnaval, outras entidades começaram a ajudar a gente, que a gente tem amigos em outras entidades, né? Começaram, porque assim, você vai fazer um desfile para 500 pessoas, qualquer sobra de meio metro de pano serve para você fazer um carnaval. Então a gente teve uma ajuda de muitas entidades, né, que nos cederam material. Tem essa escultura aqui que eu não vou usar mais, pode usar, né? É assim que a gente fez. Né? E a gente colocou a escola na rua, né? Botou a escola para desfilar, não acabou. E na verdade, quando a gente pegou a ladeira, a gente entendeu uma forma de trabalhar, e aí a escola começou a voltar a crescer e rapidamente ela voltou. A gente até brinca que a barroca é a fênix do samba, né? Então ela tava do nada, no cinza, sabe? A gente chegava no barracão, tinha um martelo para pregar. As escolas são igual, assim, que hoje em dia, por exemplo, você tem um fundo eleitoral, né? Sacanagem, um político tem uma verba gigante para fazer a campanha dele e o outro político tem uma verba pequena. Essa distribuição das cotas do dinheiro do governo para as escolas de samba é igual, assim? É dividido irmãmente? Ela é dividida irmãmente dependendo da faixa que você está, onde você está colocado. Então,
começando de cima para baixo, quem está no grupo especial recebe a mesma cota. Todos igual. Igual. Quem está no grupo de acesso recebe a mesma cota. Quem está no grupo de acesso 2 recebe a mesma cota. E o por fora é o quê? O por fora, aí você só sua capacidade de geração de receita. Então, não, mas vocês têm patrocínio também. A gente tem patrocínio, a gente tem os ensaios de quadra, a gente loca a quadra, a gente faz show na quadra, a gente cria eventos na quadra, né? Então existe ano todo. Existe o ano todo. A nossa quadra hoje, ela fica basicamente a 300, 400 metros do metrô Jabaquara. Então tem uma demanda muito forte para shows. Então a gente aluga show para rádios. Amado Batista no final do ano passado. Legal. Então isso é uma fonte de receita, além do que eu tenho com a prefeitura, né? A Globo é muito importante, né? O carnaval, a televisão. A Globo não é mais agora exclusiva, né? A Globo é exclusiva. É exclusiva ainda? Né? Todo trabalho de transmissão de televisão sempre foi exclusivo no carnaval. No passado a gente tinha antigamente TV Cultura, mas quando foi para a TV Globo, né, é um contrato exclusivo que tem uma parte da verba vem da TV Globo, que é muito importante e também ajuda na divulgação. Então essa parte, o fato do carnaval estar na televisão, isso de forma indireta ajuda a fazer outras captações, né? Porque você pode vender a exposição é maior, né? Então você vende espaço de quadra, você vende camarotes, né? Então a procura, né, e o fomento, né, da entidade acaba te ajudando também, né? Então essas são as fontes principais que uma entidade acaba trabalhando, né? Também tem dentro da liga a gente tem a venda de ingressos, que também é uma fonte de receita, né? Principalmente o ano passado, os 2 últimos anos, mas o ano passado foi um sucesso porque não tinha. O sábado esgotou muito rápido, na sexta-feira praticamente não tinham mais ingressos, que às vezes sempre tem uma sobra, camarote de fora a fora, tudo lotado. Então o Carnaval de São Paulo como evento, né, tem sido cada vez mais se consolidando, onde principalmente o poder público da Prefeitura da cidade de São Paulo é super importante, né, onde nós ficamos alocados para a confecção do trabalho, que é a fábrica do samba. Também foi uma iniciativa do poder público. Legal. Que ajuda muito na questão da estrutura, de você fazer aquele espetáculo daquele tamanho. Sem aquela estrutura não é possível produzir um trabalho daquela magnitude que é feita hoje, né? E também a TV Globo, para poder divulgar. Vocês ganham direitos de imagem. A gente recebe direitos de imagem, a gente tem contratos que a gente recebe. E é bastante isso, financeiramente? Vamos falar de... ele é são verba. O grupo especial trabalha com verba milionária, né? A gente trabalha, mas o carnaval é muito caro também. Então só o trabalho de verba não consegue, só esse trabalho de verba a gente não consegue fazer um trabalho de primeira linha, não consegue fazer um trabalho de primeira linha. A gente precisa de outras fontes de receita. Então a quadra é um tipo. Pra gente tem sido um tipo importante. Tá com seu enredo aí na ponta da língua pra dar uma palhinha pra gente? Eu não sou cantor, né? Eu vou ficar... essa parte... Essa parte de canto eu que tentei trazer um dos cantores hoje aqui. Ia ser legal, hein? Eu que tentei trazer, mas o Cris, ele mora em Santos, né, em Cubatão, em Santos. Ele começou lá, ele canta ainda lá. E o Dodô Ananias, que é o primeiro ano dele com a gente, que é um gaúcho que veio do Rio de Janeiro, então ele fica sempre em trânsito, né? E aí é o primeiro ano do Dodô, né? Inclusive no palco do AMB, ele vai debutar com a gente, que tem uma experiência longa aí no Rio de Janeiro com
Sapucaí, com o Intendente Negrão, com acadêmicos da Rocinha, com algumas escolas, as escolas de samba de Porto Alegre. Tentei trazer Quer dizer, pelo menos um deles. E lá de repente a gente vai lá no ensaio, fala com vocês. Pode ir, vocês estão convidados lá no ensaio. No Barracão, que a gente até tinha comentado de fazer um trabalho lá no Barracão, pela questão de reta final, a gente ficou bem prejudicado. E outra coisa, 90% do trabalho está pronto. Então você vai ver um monte de plástico preto lá. Então, eu não tenho muito o que te mostrar. Não pode mostrar. Eu vou ter que te descobrir o que está coberto, né? Então, para mostrar... Deixa a gente ver no dia. Que dia que vai ser? Então, vai ser no dia... o carnaval, o Barroca é a segunda escola da sexta-feira de carnaval, dia 28. O desfile previsto para depois do Big Brother, né? Acaba o Big Brother, vem a camisa verde e branco que abre, vem o Colorado do Brás que abre o carnaval na sexta-feira. Depois, a segunda escola da sexta-feira é o Barroca, mais ou menos entre 11h30 e meia-noite. A gente vai estar entrando. Esse horário. Não vai atender telefonema de ninguém. Eu já não atendo telefonema que não seja da diretoria na semana do carnaval, porque a gente da diretoria até deixa no WhatsApp um aviso do tipo, não tenho fantasia, não tenho ingresso, não tenho pulseira, não tenho amigo e não só tenho inimigos, não me procure, né? Porque na semana realmente é uma semana de caos, né? A gente tem que reta final, que é onde aquele espelhinho, aquele paizão, aquela roupa, são os detalhes. E o carnaval, ele é regido por detalhes. O detalhe, ele é muito importante, ele é preponderante na confecção do carnaval. Então a semana, a gente não deixar escorregar nada, né? A gente também, nessa reta final, as alegorias já ficam no AMB, né? E aí a gente também está numa sessão de chuva, enfim, a cidade tem sofrido bastante, mas o nosso enredo é Iansã, a gente não tem medo de raio de chuva, então a gente até brinca, se chover e estiver raio, que é normal, né? No carnaval. Sotaque é da onde, cara? Porque você fala um jeito, você fala um negócio meio carioca, né? Eu tenho a minha mãe, era carioca, eu dou uma misturada um pouco, às vezes eu vou pro Rio, o moquense de São Paulo e agora a influência do norte do Paraná. Não. Que Porta é do Paraná, né? O norte do Paraná. O norte do Paraná foi muito parecido com o interior de São Paulo, meus né? bebês advogados são de Maringá. E aí eles falam Porta. Um segundo que eu falo com eles, eu já tô falando Porta. Eu brinco, quando eu estou lá no norte do Paraná, eu falo o porta, a porteira e o portão. Né? Quando chega aqui em São Paulo, na Moca, é meio belo. Mas quando a gente tá falando de carnaval, o carioquês às vezes invade, né? Então tem essa mistura. Tem uma raiva de quem começa a cantar e começa a cantar carioca. A pessoa não fala carioca, aí começa a cantar, fala porta, sabe? Às vezes é o problema de personalidade, né, do cantor, né? Me fala aí pra tua câmera, que é essa. Manda um recado pra todo mundo que tá acompanhando o Barroca, que tá acreditando que esse é o ano. Esse é o ano. Que vai mudar. Esse é o ano. O que é o recado? Não é que vai mudar nada, vai continuar, só vai jogar uma purpurina aí. Uma purpurina e a gente vai tirar algo a mais esse ano, né? Então, o recado que eu dou pro pessoal que acompanha o canal acompanha a Barroca, siga o Barroca, a Faculdade do Samba, Barroca Zona Sul nas redes sociais, Instagram, tem muito conteúdo legal, né? Acompanha que você, espalhado pela cidade de São Paulo, às vezes que está por aqui, sempre tem uma escola de samba perto da tua casa, então procura entender como é que eles trabalham, né? Como é que é o dia a dia deles, qual que é a influência, qual que é a participação que eles têm no bairro, na comunidade. Isso é muito legal, né? É uma forma diferente de conhecer a cidade de São Paulo, pelas entidades de carnaval. Legal. Esse é um trabalho que vale a pena, né? É um passeio para a cidade de São Paulo,
conhecer pelo trabalho das entidades de carnaval, acompanhe os desfiles, né? A gente vai estar... Que dia que é o seu desfile? A gente vai desfilar na sexta-feira de carnaval, a segunda escola, né? Na sexta-feira, tem desfile no sábado também, e tem desfile no domingo, que é o grupo de acesso. Tá? Então, acompanhe. E o ensaio da escola de samba? Os nossos ensaios são todos os domingos na nossa quadra de ensaio. Onde que é essa quadra? A nossa quadra fica no Jabaquara, mais exatamente na Vila do Encontro. A gente tem uma sede nova, né? A gente está há pouco tempo lá. Uma sede bem reformada, bem aconchegante, perto do metrô Jabaquara, para quem gosta de... Fica mais fácil, não precisa se preocupar com carro, com nada, ou se quiser ir do metrô para lá, o Uber é R$5, R$7, é baratinho, né? É acessível. Que horas que é? A gente começa o ensaio por volta das 19 horas, né? A gente respeita. E para terminar, só Deus sabe. A gente termina às 10 horas, até por uma questão de silêncio. A gente é vizinho. Você acredita nisso? A gente é vizinho do Corpo de Bombeiro, então a gente. Os bombeiros também participam lá, mas a gente tem que seguir as regras e até tem a questão do barulho, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, tem essa restrição do barulho. Embora a gente tenha um trabalho de acústica, mas não só o trabalho de acústica, mas o movimento de entra e sai da quadra também acaba às vezes atrapalhando um pouco. Então a gente é bem disciplinado nesse aspecto, até para a gente viver em harmonia com o pessoal do bairro. Então a gente não gostaria de virar a madrugada fazendo o samba lá, mas a gente acaba respeitando porque a gente faz parte do bairro, a gente faz parte daquele ecossistema de pessoas. Então e a gente tem que respeitar. Todo domingo, por volta das 19 horas, a gente começa, né, na Vila do Encontro, né, em frente ao Corpo de Bombeiro ali. Todo mundo para apagar o fogo da galera. Quando acaba o ensaio lá, ninguém pode brigar, ninguém pode, com namorada. É isso. É uma quadra de convivência bem pacífica, um público nosso é bem familiar. Eu já não posso ir lá, gente, eu sou barraqueira. Mas a gente tem uma quadra bem amistosa, um público bem familiar, né? As alas são basicamente são alas de família, né? Começaram com família, vai começando os amigos, e aí acaba virando uma ala. Queria saudar também o pessoal da Faculdade do Samba que está acompanhando aqui. Depois compartilha o link com a gente. Manda para você. Qual que é o Instagram de vocês? O Instagram é o Faculdade do Samba Barroca Zona Sul Oficial. Tá? A gente tem um perfil lá. Quem quer acompanhar por a gente por lá, depois compartilha o link aqui que a gente joga nos grupos de WhatsApp aí pro pessoal acompanhar. Maravilha. Que o pessoal acompanhar e conhecer o trabalho aqui também de vocês aqui. Sim. E agradecer de coração o espaço, e estamos sempre à disposição, e cortamos com a torcida de todo mundo aí no carnaval aí, Barroca Zona Sul, eu vai adorei fazer a história de vocês, eu não conhecia assim profundamente a história de vocês, adorei. Bora aí, é canção em Tupi-Guarani. Eu sou Pataxó, então bora bora falar, distribuir nesse solo fértil que é a cultura e a arte, que a gente puder fortalecer o corre de todo mundo, né, da arte. A gente está aqui para fortalecer. Com certeza, a gente fez um enredo sobre os guaicurus também, um enredo indígena, né, da terra, de brasilidade. Então a gente gosta desse tipo de perfil, tem tudo a ver com Barroca Zona Sul, e estamos tudo junto e misturado aqui com a arte e com a cultura, e com um papo super agradável aqui para todo mundo que acompanha. Obrigada pela participação aí, pela generosidade de contar sua história, pelo seu tempo. Obrigado. E para vocês, acompanhem aí no nosso Instagram, no YouTube, a gente tem um monte de história, a gente só traz gente interessante, interessada. Tenho certeza que vocês vão ficar muito mais curiosos pela história do Barroca de Zona Sul. Da Zona Sul ou Barroca Zona Sul? Barroca Zona Sul. Barroca Zona Sul. É nóis e até o próximo episódio.